Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook e também aos meus amigos da minha página do YouTube. Eu quero levar um assunto muito importante que está ocorrendo em grupo do WhatsApp, grupos de debates bíblicos e teológicos. Já não bastasse que nós temos vividos por aí, como o próprio Senhor Jesus já nos alertou, com relação aos falsos profetas, falsos pastores. Só que a gente não tem só observado esse tipo de coisa de trás de um púlpito. Há um veneno maligno. E esse veneno está se espalhando em redes sociais. Esse mesmo veneno está se espalhando em grupos do WhatsApp. Então eu quero alertar você, meu irmão, quero alertar você que quer caminhar na fé. Eu quero alertar você que quer ter um pouco do conhecimento da palavra de Deus e se converter de seus erros, de seus pecados. Você jovem, maduro na fé, ou está bebendo leite ainda da fé, eu quero alertar você que é cristão, crente, você que realmente quer ter uma vida diferente, alertar de um veneno satânico que está rolando nesses grupos. O que me fez a fazer essa transmissão ao vivo, a pregar essa palavra, ou essas palavras que eu separei, de que nesses debates eu acabei, até em alguns grupos, eu estava em alguns grupos, participei de alguns debates, grupos, e eu acabei concluindo que nós estamos lidando com veneno satânico aqui fora. Como eu falei, já não bastasse os falsos profetas, já não bastasse os falsos pastores. Qual é a diferença de um falso profeta com um falso pastor e com esses tipos de pessoas que hoje estão sendo usados por Satanás, usando a própria palavra de Deus, deturpando todo o conteúdo, todo o contexto bíblico? São pessoas que se chamam desigrejados. É uma palavra que não existe no dicionário. Então foi conhecida essa palavra desigrejado, quer dizer, pessoas que um dia estiveram de dentro de uma igreja, pessoas que um dia participavam de algum culto, pessoas que um dia oravam a Deus, jejuavam, participavam de Santa Ceia, pessoas que um dia estiveram no meio de algum grupo de evangelização, de algum grupo jovem, de algum grupo qualquer, seja de obreiros, ou até mesmo pessoas, como podíamos dizer, pastores que um dia estavam lá pregando a palavra de Deus e hoje se desviaram da fé, se apostataram da fé, abandonaram a fé e estão largados neste mundo. Essas pessoas são conhecidas como desigrejados porque são pessoas que um dia estiveram de dentro de uma igreja. E aí, por algum motivo, por alguma briga, por alguma desavença, ou até mesmo por alguma mágoa de um pastor, ou por causa de um irmão ou de uma irmã da igreja, eles saem da igreja, se afastam da presença de Deus e ainda estão deturpando a palavra de Deus. O que eu quero chamar a atenção antes de eu ler o que eu separei tudo aqui na palavra de Deus, na Bíblia, o que eu quero mostrar para vocês, meus amigos, minhas amigas, que a vida com Deus não é de qualquer jeito que você acha que deve ser. Para você caminhar na fé, para você viver uma vida com Deus, não é de qualquer jeito não é do seu jeito.
Não é, tem que ser do jeito dele. E o que está ocorrendo aí é que as pessoas estão vivendo do jeito deles, usando termos bíblicos, achando brechas na Bíblia, para se desculpar amanhã ou depois. Mas se a gente ler toda a palavra de Deus, se eu te mostrar tudo, a gente vai longe. Então separei alguns versículos, certo? Mais interessante com relação do que eu vou falar, certo? Com esse tipo de pessoas. Pessoas que não querem negar a si mesmo, mas ficam abusando da graça de Deus. Primeiramente, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus tem que ser cumprida. E você tem que obedecer a palavra de Deus. Nós não estamos falando de uma instituição religiosa. Nós não estamos falando de uma pessoa ser religioso. Até porque religião, instituição religiosa, não vai salvar ninguém. Placa da igreja também não vai salvar ninguém. Mas de que adianta uma pessoa querer dizer que é uma igreja, mas não cumpre a palavra de Deus? Temos lidado com pessoas que até falam bonito nas redes sociais. Colocam versículos bíblicos, fala bonito, fala com voz mansa e tudo mais, quase nos convence do que eles estão falando. Mas quando você cai na realidade, lendo a palavra de Deus, quando você vai realmente ver o que ele está falando, você vai procurar a mesma mensagem, aí você começa a aprender, opa, alguma coisa aqui está errado. Ele falou do tal versículo, mas antes daquele versículo tinha alguma coisa antes escrito, e depois daquilo que ele falou. Então, de repente, você está dentro de um debate, de um grupo de WhatsApp, com debates bíblicos, com debates teológicos. Aí você vai ver que não há nenhum nível espiritual ali. Andar com Deus, meu amigo, minha amiga, não é de qualquer jeito. Não é do seu jeito, não é do meu jeito. É desse jeito aqui, na palavra de Deus. Não é fácil. A vida com Deus não é facilidade. A facilidade a gente encontra no mundo. O caminho fácil a gente encontra no mundo. Ora, e as pessoas estão vivendo num caminho fácil, estão indo no mundo do caminho fácil, estão se estragando. Suas vidas não são mais a mesma, estão depressivos, estão quase morrendo, perdendo a salvação, não tem uma vida alegre, não é feliz, não tem paz, tudo tem dado errado. Isso é o que? São as facilidades que nós encontramos no mundo. As facilidades do mundo é você fazer do seu jeito. As facilidades do mundo é fazer as tuas próprias vontades. Você pensa o que você quiser, você faz da sua vida o que você quiser. Não é verdade? Essa é a facilidade do mundo. Só que de Deus não tem facilidade. Tem que negar a si mesmo. Tem que abandonar o pecado. Só que estas pessoas não estão agindo dessa forma. E estão querendo levar muita gente a esse mesmo contexto bíblico, deturpado. No livro de 1 João, no capítulo 4, eu vou ler o seguinte para vocês. Amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. Paulo já no início ele fala, amados, com o maior carinho, ele fala, amados, não creias em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. O que é provar? É a mesma coisa. Você pode muito bem querer me provar agora, se realmente tudo que eu for falar está escrito na Bíblia. Já é provar o Espírito. E ainda, quem me conhece, certo? Quem me conhece hoje, para provar o meu Espírito, para provar se eu estou falando verdade, só aquele que me conhece que pode dizer sobre mim. Por exemplo, tem gente que me conhece como eu era antes. E hoje pode falar de mim como eu sou hoje.
Então essa pessoa pode até acreditar em mim, que eu não estou brincando de religião, que eu não estou brincando de crente, que eu não estou brincando de Bíblia. Provar os espíritos é saber se realmente há verdade, se realmente aquela pessoa, ou aquele pastor, ou aquele pregador, ou até mesmo qualquer pessoa que está no debate bíblico de uma rede social, realmente se ele está falando aquilo é de Deus, se há fruto, se tem espírito. E ainda diz mais: amados, não creis em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então quer dizer, já não basta os falsos profetas de trás de um púlpito de uma igreja, falsos pastores. Agora nós estamos lidando com pessoas que estão com o espírito do anticristo. Eu tinha feito um estudo esses tempos aí, a semana passada, e falei com relação ao espírito do anticristo. Aí eu tenho orado a Deus semana toda com relação a esse tipo de debate. Deus falou ao meu coração e disse que os falsos profetas não é somente aquele que está atrás de um púlpito. Foi só isso que foi falado. Então daí eu acabei juntando as peças dessa palavra, do que veio ao meu coração, e acabei juntando tudo e vi que está cheio de pessoas com o espírito do anticristo, querendo enganar até aqueles que já se converteram. Pessoas que receberam a palavra da verdade, a palavra da libertação, a palavra da salvação, aí eles querem tirar essa palavra, colocar uma outra palavra no lugar. Só que se você andar com essa palavra da forma que eles estão falando, pode ter certeza, a ruína será total. Vai desagradar a Deus. Se não bastar, amanhã ou depois vai acabar blasfemando contra o próprio Espírito Santo. E a única coisa que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós temos visto muitos por aí. E segue mais: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Esse espírito aqui está com letra minúscula. Significa que é o nosso espírito. Quando você encontrar na Bíblia espírito com a letra maiúscula, com a letra E maiúscula, fala do Espírito de Deus, fala do Espírito Santo. Mas quando você encontrar com o espírito pequeno, com a letra pequena, né, o E com a letra pequena, minúscula, ou ele fala do nosso espírito, né, ou está falando de um espírito imundo. Então tem muitas pessoas que estão deturpando esta palavra. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Pessoas que estão enganando, pessoas que um dia receberam a palavra de Deus, se desviaram da fé, saíram das igrejas e hoje se dizem Igreja de Jesus, mas não congregam. Falam que até se encontra nas casas, fala bonito, mas quando você vai ver, quando você vai querer saber se realmente tudo que eles têm falado é verdade, aí você não encontra verdade nenhuma. Por quê? Porque eles não estão praticando aquilo que eles falam. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é aquele que fala porque está vivendo aquilo que fala. Não se pode falar se você não vive. Estão compreendendo? Isso é ser fiel a Deus. Isso é andar nos caminhos de Deus. Por quê? Porque como que uma pessoa vai falar de algo que ela não vive? Então, além de ela estar se enganando a si mesmo, está enganando as pessoas, certo? E obviamente que a Deus ninguém engana. E o que nós plantar, nós vamos colher.
E se nós plantar esse tipo de erro, esse tipo de maldade, nós vamos colher. Pode ter certeza. E ainda vou chegar mais a fundo ainda, meu amigo, minha amiga. Se você puder, fique aí. Depois eu peço para vocês, compartilhe esse vídeo. Até com algum irmão que você conhece que está na igreja. Compartilha. De repente você fala, eu não vou na igreja nenhuma, para mim tanto fez, tanto faz. O problema não é isso. O problema é que você vai acabar recebendo do mesmo jeito esse tipo de palavra. E você é capaz de acreditar. Só que essa crença vai te mandar para o inferno. Sem dúvida nenhuma. E diz mais assim ainda. Filhinhos, veja só. Paulo começou como amado, né? Agora ele fala filhinhos, veja. Filhinhos. Como se fosse se diminuindo cada vez mais para poder alertar, para poder avisar. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando, está falando aqui com relação aos falsos profetas, do que maior que está no mundo, está em nós, que é Deus. Você tem que crer em Deus e não crer naquilo que estão querendo, que estão te ensinando ou querendo te ensinar. Não interessa da forma que você crê em Deus, mas você crê em Deus. É essa fé que vence o mundo. Crer em Deus é você viver uma vida com Deus. É você ter uma comunhão com o Senhor Jesus. É você e Deus, Deus e você. Você pode conhecer a palavra de Deus, você pode ter curso de teologia, você pode saber de tudo, mas se não tiver o Espírito do Senhor na sua vida, nada disso vai lhe adiantar. Aí as pessoas argumentam, mas eu estou estudando a Bíblia e está assim, 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 assado. Estudar a Bíblia é uma. Agora, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, tudo bem. Quando a gente se trata estudar da Bíblia, é como um livro qualquer. Eu vou pegar o livro, eu vou estudar. Vou pegar o livro de matemática, eu vou estudar. Vou pegar o livro de geografia, de história, eu vou estudar. Embora que a palavra de Deus tem história. São vários tipos de livro. São mais de 60 livros aqui. Só que estudar é uma. Agora, meditar na palavra de Deus é outra coisa. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não lê a Bíblia? Como que você quer seguir nos caminhos do Senhor, que dê tudo certo para você, se você não seguir à risca a Bíblia? Não é doutrina, não é religião, é a palavra de Deus, é a palavra que liberta, é a palavra que salva. Davi, ele falou assim, lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quer dizer, ele mesmo, o próprio Davi disse em Salmos que a palavra de Deus é uma lâmpada para ele. E é luz para os caminhos dele. E quantas pessoas hoje estão caminhando nas trevas, andando na escuridão da vida, porque ela não está com essa lâmpada, ela não está com essa luz. Como disse, pode conhecer a Bíblia de capa a capa, desde Gênesis ao Apocalipse e voltando ao Apocalipse até o Gênesis, pode conhecer tudo, mas se não tiver essa luz, vai saber da palavra, mas vai estar caminhando nas trevas. Temos gente assim até de dentro das igrejas, meus amigos. Pessoas que estão nas igrejas ainda não conheceram a Deus. Tem pessoas que ainda nem foram batizados com o Espírito Santo. Será que eles estão no erro? Será que eles estão pecando? Será que eles estão se escondendo do mundo e entrando na igreja achando que vai ser salvo? O que será que está ocorrendo? De repente, o coração está vazio, o coração está frio.
De repente nem querem ser, nem querem Deus, querem as bênçãos de Deus. Só que não é desta forma que funciona. Ainda diz mais assim: do mundo são, por isso falo do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Quer dizer, se você for falar da verdade, se a gente pregar realmente a verdade, essas pessoas não vão gostar de ouvir a verdade. E eles vão rebater a verdade e vai acabar jogando um fardo até nas nossas costas. Quando a gente fala a verdade, quando a gente cutuca realmente a verdade usando a palavra de Deus, eles já começam a dizer que a gente está condenando, que a gente está julgando e que não é bem assim. Então eles não querem nos ouvir, eles não querem dar ouvidos a nós, mas eles querem que a gente ouve eles. Eu estou fazendo essa transmissão ao vivo por um certo camarada meu, um amigo meu de infância, de anos, lá da Fazenda Rio Grande. Então ele está deturpando toda a palavra. A gente, não que a gente briga, a gente discute normalmente, certo? E de alguns grupos a qual eu também saí. Porque para mim não faz sentido. Ora, eu era um ex-bruxo, eu praticava satanismo. Foi que eu falei para ele: como que você vai deturpar toda a palavra? Como que você vai falar algo para mim, sendo que eu tive que fazer isso para mim me libertar? Eu era viciado em drogas. Eu tive que me libertar. E como? A palavra de Deus. Ela é para corrigir, ela é para exortar, ela é para ensinar e ela é também para libertar. Essa é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que eu conheço. E ainda diz bem assim, lá no livro de Timóteo, eu separei aqui, eu vou ler para você o que eu separei até nós chegar num contexto certo. No 1 Timóteo, no capítulo 6, diz bem assim, no 3, versículo 3, 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, olha só, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a impiedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais, mais grande é ganho a piedade com contentamento. Esse ensinamento que eles estão ensinando é daquelas pessoas assim. A gente tem falado o seguinte, pessoal. Nós somos 3 em 1. O que é o 3 em 1? Tá, nós somos corpo, alma e espírito, ok? Se nós morrer hoje, o nosso corpo, ele é enterrado normalmente, certo? Só que vai se decompondo. O tempo vai passando, passa um mês, passa 2 meses. Já na primeira semana já tem os bichinhos comendo tudo teu corpo. Vai chegar 1 mês, 2 meses, até 1 ano mais ou menos, já não tem mais nada. Você volta ao pó, como diz a palavra de Deus. Do pó nós viemos e do pó nós retornaremos. Você já ouviu esse tipo de frase? Tudo bem, o corpo já era. O espírito, o nosso espírito, o teu espírito,
todos eles vão voltar para Deus, independente de qualquer pessoa. Todos os espíritos voltam para Deus. O espírito do homem mau, o espírito do homem bem, todos os espíritos voltam. Ora, o Espírito de Deus em nossas vidas, sabe o que é? É o fôlego de Deus. Você que está me ouvindo e está prestando atenção, está levando a sério, faz assim, ó, faz. É o fôlego de Deus. Então é o Espírito. Então todo o Espírito volta para Deus. Tá certo? Só que tem uma grande outra coisa. A alma. A alma, ela é eterna. O corpo volta para o pó. O Espírito volta para Deus. E a sua alma, e a minha alma, e a nossa alma, ela vai para onde? Sendo que na palavra de Deus mostra apenas 2 lugares para uma alma. E essa alma tem que saber qual lugar onde ela vai. Ou ela vai para o céu, ou então ela vai para o inferno. O que está ocorrendo, meus amigos, minhas amigas? Presta atenção. Essas pessoas que se dizem que são desigrejados, que já estiveram dentro de uma igreja, eles estão falando, eles estão argumentando que todos nós já somos salvos. Que todos nós estamos salvos. Que você pode fazer o que você bem entender da sua vida, mas não é o que a Bíblia mostra. Foi que argumentei com esse camarada meu. Eu falei para ele, meu amigo, meu pai matou mais de 10 pessoas. Eu sei e eu assumo que meu pai morreu sem Jesus. Então quer dizer que a alma dele está salva? Ainda eu fiz ele lembrar, porque eu poderia citar vários tipos de pessoas. Eu até fiz ele lembrar de um filho de um amigo nosso, lá da fazenda, que morreu, vai fazer uns 4 anos atrás já, por aí, para mais, certo? Aí eu falei para ele, então quer dizer então que o cara que matou o filho do nosso amigo lá, se ele não se converter hoje e ele morrer com aquele crime nas costas, se ele não se arrepender daquele homicídio que lhe ocorreu, então quer dizer que ele vai ser salvo? E sabe qual é a resposta? Sim, a alma já está salva. Porque o que ele fez foi coisa da carne. Então quer dizer então que tudo que o meu pai fez foi coisa da carne. Alguém matou o meu primo, foi um homem que usou da carne. Então quer dizer então que uma pessoa pode matar, estuprar, mentir, roubar, cometer adultério, prostituição, ser corrupto, enganar as pessoas, viver na mentira, viver no erro, odiar as pessoas, carregar mágoa, carregar raiva. Então quer dizer então que se morrerem com todo esse tipo de coisas e coisas semelhantes a essas, que são coisas da carne, então quer dizer que a pessoa será salva? Aí eles estão dizendo que sim. É um evangelho errado, é diabólico, é o veneno de Satanás. Por quê? Porque eles estão querendo viver o evangelho da forma deles, e eles estão espalhando, querendo que as pessoas façam a mesma coisa. Não caia nessa, meu amigo, minha amiga. Abra o teu olho, crente. Não caia nesse erro, não. Porque eles estão nas trevas e querem levar gente com eles também, mesmo mostrando a palavra de Deus. A palavra de Deus, você tem que saber o seguinte: para você saber acontecer com esse tipo de gente, tem que saber que o versículo que foram jogados ali na rede, tem que saber para quem está sendo direcionado. A palavra de Deus, ela direciona. Tem versículos aqui que ela vai direcionar as pessoas convertidas.
tem versículos aqui que ela vai direcionar diretamente às pessoas que não são convertidas. Como tem palavra aqui que ela é direcionada para toda a congregação. Como também tem palavra que ela é direcionada para uma pessoa quando ela medita na palavra de Deus sozinha. Como também a palavra de Deus tem versículos e palavras aqui que ela direciona a pessoa que está depressiva, a pessoa que está sofrendo, a pessoa que está com problema na família, a pessoa que está com problema na vida financeira, a pessoa que está com problema na sua vida geral. E tem palavras aqui que direciona tudo isso a uma pessoa. Agora, não existe nada na Bíblia dizendo que você pode fazer o que você quiser da sua vida, certo? Porque tudo que você fazer é na carne e fica na carne. Mas o teu espírito já está salvo. É uma predestinação diabólica. É coisa que não está na Bíblia. É heresia. É falso profeta. E se não é de dentro de uma igreja, se não é falso profeta, pode ter certeza, são pessoas que estão com o espírito do anticristo. Pessoas que um dia estiveram de dentro de uma igreja, ficaram com raiva da igreja, não suporta nem de falar. Se quer deixar uma pessoa desse tipo de pessoa braba, é só falar com relação ao dízimo, ofertas. Eles falam mal de pastores que pedem dízimo, falam mal de pastores que pedem ofertas, certo? Mas por que eles fazem isso? Por quê? Por que eles falam mal de pastores que pedem dízimo, pedem oferta? Mas é claro, por quê? Você acha que Satanás vai querer deixar que uma igreja continue aberta? Sabendo que uma igreja aberta é uma igreja que vai recolher pessoas doentes, pessoas com problemas, pessoas viciadas. Certo? Aí eu falo para eles, vocês se reúnem nas casas, se reunimos lá entre 3, 4, 5 pessoas. Falei, tá, e aquele vizinho lá da esquina, ele vai? E aquele viciadinho lá na esquina, ele vai? Você chamou ele para mudar de vida? Quem é que vai ceder uma casa para um traficante que quer se converter? Ou para um viciado que quer se converter? Ou para um bandido que quer se converter? Quem é que vai ceder uma casa? Ninguém! Ninguém! Só que eles falam, mas eles não pregam a palavra de Deus. Eles falam, mas eles não vivem. E aí, eles ficam aí preocupados com pessoas que dão o dízimo. Meu amigo, minha amiga, se você for na igreja, hoje, amanhã ou qualquer dia desses, certo? E quando você ouvir o pastor pedindo uma oferta, pedindo dízimo, você dá se você quiser. Você não é obrigado. Entendeu? Você tem que colocar isso na sua cabeça, que nada é obrigado. A pessoa não é obrigada a nada. A palavra de Deus já diz: aonde há Espírito do Senhor, a liberdade. Então, seja livre você com Deus. Entendeu? Seja livre. Vai na igreja. Se quer dar sua oferta, dê. Se você não quiser, amém. Entendeu? De um jeito ou do outro, você será abençoado da mesma forma. Porque o meu Senhor, esse Deus que eu falo para você, Ele não faz acepção de pessoas. Entendeu? Ele não faz. Você pode fazer o mesmo pedido que uma pessoa está fazendo. Essa pessoa pode dar oferta, pode dar o dízimo, e você não dá nada. Certo? Porque sabe aonde que Deus analisa? Não é uma oferta, não é o dízimo. Deus analisa o seu coração. Ora, de que adianta você querer dar oferta e querer dar o dízimo, mas tá com raiva de uma pessoa? Tem mágoa, tem raiva, tem mágoa. Não crê totalmente na palavra de Deus. Então nem dê nada. E aí eles falam: porque vocês estão na instituição religiosa, porque as religiões estão fazendo isso para segurar vocês e não sei o que. Não é isso, meu amigo, minha amiga. A palavra de Deus, ela é direcionada a esses tipos de pessoas, sim. Agora eu vou chegar num ponto forte, que foi a gota d'água para essas pessoas.
Eu puxei todos os versículos bíblicos, mas quando eu bati essa palavra, foi a gota d'água para eles. Ficaram tudo quieto, até o meu camarada não soube responder essa palavra de Deus. E foi essa palavra que eu vou ler agora, que também, certo? Que também, como se fosse um tapa na minha cara, certo? Mas foi a palavra, foi essa palavra que me fez a ser o que eu sou hoje. Lá no livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, diz bem assim, olha só que palavra forte, meu amigo, minha amiga. Preste bem atenção. E você pode muito bem contradizer usando esta palavra contra esse tipo de pessoas. Pessoas pregando uma doutrina errada, uma doutrina falsa, certo? Eles estão com o pé no inferno e não querem ir sozinho. Poxa vida, isso entristece o nosso coração. Sabe por quê? Porque o diabo já está condenado. Só que ele não quer ir sozinho. Então ele quer levar, quanto maior número de pessoas ele levar junto com ele, vai ser melhor. Só que agora parece que tem servos dele fazendo isso. E já está cicatrizado na mente do peão. Eu ainda até falei para esse meu camarada, olha cara, você é a pessoa mais fácil de se curvar ao anticristo, ao sistema do anticristo. Eu até falei para ele, só falta agora você chegar e me dizer agora que o chip é a marca da besta, que é o 666, a marca da besta é o chip. Era só que me faltava. E aí ele vai, me bloqueia, depois de 10, 15 minutos desbloqueia de novo, né? E não responde as minhas mensagens e começa a jogar outros versículos totalmente deturpado. Aí diz bem assim no capítulo, no Lucas capítulo 9, versículo 23. Diz bem assim. O título já diz assim: cada um deve levar a sua cruz. Cada um. E dizia a todos. Então o Senhor Jesus disse para todos. Ele não falou para os discípulos dele naquele dia. Ele não falou nem para Maria, nem para Marta. Não, ele falou para todos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Se você quer ir ao Senhor Jesus, se você quer realmente ter uma vida diferente e você sabe que é só com o Senhor Jesus, primeiramente, você tem que negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo, meu amigo, minha amiga, é você abrir mão das concupiscências da carne. Negar a si mesmo é você abrir mão de todos os seus desejos. É você abrir mão das coisas deste mundo. Negar a si mesmo é você negar o mundo. É você abandonar o mundo. Isso é negar a si mesmo. Ora, o que há? Esse camarada meu aí, ainda ele fala, sabe o que ele fala? Eu perguntei pra ele, você bebe? Ele falou, eu bebo. Você bebe cerveja? Ele falou, eu bebo uma cervejinha no meu churrasco. Faço churrasquinho em casa e bebo a cerveja. Aí eu falei pra ele, então você não negou a si mesmo. Ele falou, mas aonde que tá escrito na Bíblia que eu não posso beber cerveja? Já veio com esse papo. Eu falei, meu amigo, o mesmo que não está escrito na Bíblia que você não pode beber cerveja, também não está na Bíblia que você não pode fumar. Até porque cigarro não existia na época. Mas nem tudo lhe convém, porque tudo aquilo, preste bem atenção, um outro segredo, tudo aquilo que fazer mal para o seu corpo se torna pecado. O álcool, a bebida, a cerveja, a cachaça, a caipirinha, o vinho, seja o que for, se faz mal pro teu corpo,
destrói com a tua saúde. Aliás, o teu fígado vai a zero. Vai morrer alcoólatra. Isso é o quê? É pecado. Por quê? Porque você está o quê? Destruindo o templo do Espírito Santo. O Senhor Jesus já fala, ora, não sabeis, vós não sabes, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Puxa, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cuidar pelo corpo pelo templo do Espírito Santo. Eu tenho que zelar por ele. E aí ele bebe a cervejinha. Ora, que Espírito Santo é esse que entra nele? Aliás, ele falou que ninguém tem Espírito Santo. Então, que Espírito Santo é esse que vai querer entrar numa pessoa cujo pulmão ainda está cheio de fumaça de cigarro, cuja mente está empopocada de maconha? Como que o Espírito Santo vai habitar numa pessoa, certo? Já está com o fígado virado dos avessos, já nem tem mais fígado, né? Fede cachaça, fede cerveja. Quer dizer, é uma pessoa que não negou a si mesmo. Jesus fala, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. O que é cada dia a sua cruz? A cruz que Jesus fala não é a família. A cruz que Jesus fala não é suas dívidas. A cruz que Jesus fala não é os seus problemas. Carregar a cruz, meu amigo, é aquele espinho da carne. Certo? Às vezes você tem vontade, porque nós somos carne. Nós temos os nossos desejos, porque nós somos seres humanos. E a gente tem que carregar essa cruz. O que é carregar a cruz? É você olhar para Jesus, é você olhar para o céu, é você caminhar o mesmo caminho que Jesus fez quando ele carregou aquela cruz. Meu amigo, a cruz que Jesus carregou por nós tinha mais ou menos 50, 60 quilos. E ele caminhou mais de 7 estádios, digamos assim, na Bíblia. Podemos dizer que ele caminhou aí carregando aquelas 60, 70 quilos nas costas, de 50, 60 quilos nas costas, mais ou menos de 10 a 12 quilômetros até chegar ao Gólgota, que é o Monte da Caveira, que foi onde que Jesus Cristo foi crucificado. E essa é a cruz que você tem que carregar. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Se eu quero ser salvo, então eu vou carregar essa cruz. E qual é essa cruz que nós temos que carregar? É você crucificar as tuas próprias vontades. Por mais que o mundo te chicoteia, por mais que o mundo te bate, por mais que o mundo te dá soco, mas você vai carregar até o fim essa cruz. Negar a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Seguir o Senhor Jesus. Se tornar um discípulo dele. Ser servo dele. E quando as pessoas resolvem seguir os passos do Senhor Jesus, qual é a prioridade de uma pessoa dessa? Qual é a prioridade? Estar mais perto dele, fazer das vontades dele, porque o Senhor Jesus não é só o nosso Senhor, mas ele é o nosso mestre. Aí você aprende com ele, você é batizado com o Espírito Santo, e quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, uma das primeiras prioridades da divina Espírito Santo na vida de uma pessoa é ele querer ganhar almas. Ele quer falar de Jesus para todo mundo. Ele quer mostrar para o mundo Jesus que ele conheceu. E essas pessoas que estão nos grupos do WhatsApp, em debates bíblicos e teológicos, são pessoas que não conhecem Jesus. Ainda eles falam que ninguém tem o Espírito Santo. Meu amigo, a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, passa a buscar Ele, colocar Ele acima de tudo, em primeiro lugar da sua vida, o próprio Espírito Santo vai te abençoar. Ele vai descer sobre si. Ora,
Eu não estou pecando mais. Por mais que você seja pecador, mas você não está praticando pecado. Há pecados para a morte, mas há pecados que não é para a morte. E o pecado que não é para a morte é aquele pecado que passa despercebido aos nossos olhos. Você não percebe. Mas em todas as suas orações, você reconhece que você é pecador. E sabe o que esse tipo de pessoas estão falando? Alerta, meus amigos. Eles estão falando que ninguém tem pecado. Esse amigo meu falou umas 500 vezes ali e disse que ele não tem pecado. Aí eu falei, meu amigo, como que você fala uma coisa dessa? Aí ele veio e me retrucou. Ele falou assim, como que você, Jardal, chega e fala pra mim que você tem pecado, certo? E ainda fala que Deus fala com você e você conversa com Deus. Eu não entendo você. Aí eu falei pra ele, mas é claro que você não vai me entender. Sabe por quê? Porque em todas as orações eu reconheço que eu sou um pecador. A graça de Deus é isso. Aí o que eles estão mostrando para todo mundo? O que eles estão fazendo? Esse tipo de pessoa que se dizem desigrejados. Que você pode fazer o que se bem entender, porque pela graça nós estamos salvos. Eu vou explicar para você, meu amigo, o que é a graça de Deus. Isso foi o que eu aprendi. Foi o que o próprio Espírito Santo me ensinou. Não foi nenhum pastor, não foi ninguém. Porque quando a gente fala uma coisa assim, aí fala, instituição religiosa. Primeiro, vamos voltar lá ao Antigo Testamento. Se hoje nós vivêssemos na lei de Moisés, hoje, nesse século 21 que nós estamos, no ano de 2019, se nós vivesse a lei de Moisés, pode ter certeza, eu não poderia fazer uma transmissão ao vivo e falar de Jesus. Sabe por quê? Aí eu teria que chamar um pastor para fazer por mim, ou um profeta, ou um sacerdote. Você não poderia nem chegar até Deus em suas orações. Aí você está depressivo, você precisa de ajuda, ninguém te ajuda, ninguém te dá uma mão. Aí você tem que procurar um sacerdote, procurar um profeta. Aí você vai ter que fazer um sacrifício para apresentar a Deus, para um profeta e um sacerdote interceder por você. Lá no Antigo Testamento era isso, meu amigo, minha amiga. Ninguém chegava até Deus se não for por um profeta, se não for por um sacerdote. Era eles que faziam isso para o povo. E lá naquela época, o povo de Deus era justamente o povo de Israel. Os demais eram o quê? Inimigos. E todo aquele que era inimigo de Israel era automaticamente inimigo de Deus. Ora, meu amigo, só que Jesus chegou aqui, acabou com tudo isso. Acabou com essa lei. O véu foi rasgado. E qual é o significado do véu ser rasgado hoje? É que tanto eu como você podemos chegar até Deus sem precisar de profeta, sem precisar de pastor, sem precisar de sacerdote, sem precisar fazer sacrifícios financeiros como fazem por aí. É simplesmente você dobrar o seu joelho e dizer, eis-me aqui, Senhor. Pronto. A graça de Deus, a graça que o Senhor Jesus nos deu, nos concedeu, é que nós hoje temos acesso, pelo nome dele, de entrar na presença de Deus e de estar diante do trono do Senhor. É essa a graça do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, tanto eu como você, nós não somos merecedores de nada. Nós não somos merecedores de nada. Nós vivemos um pecado adâmica, desde lá dos tempos lá de Gênesis. Quando o primeiro pecado atuou, quando o Satanás entrou ali e colocou o pecado, o homem aceitou o pecado, ele abraçou o pecado. E ele tem predominado. E mesmo assim, Deus acabou com uma nação na época do dilúvio, em tempos de Noé. Mas mesmo assim o pecado retornou.
Destruiu Sodoma e Gomorra porque o pecado era demais. Mas mesmo assim, foi passando de século em século, o pecado veio. E o pecado vem, e o pecado continua. E a graça de Jesus faz com que nós, pecadores, chegamos até Deus e pedíssemos perdão a Ele. No Antigo Testamento, quando a pessoa cometia erros, cometia pecado no meio do povo, se ele cometesse um erro, um homicídio, qualquer coisa que desagradasse a Deus, ele tinha que ser mais rápido do que as próprias pessoas descobrir. Por quê? Porque se as pessoas descobriam o pecado dele, eles iam para a lei de Moisés, que era o olho por olho e dente por dente. Era a morte, eram apedrejados. Então ele teria que ser mais rápido, mais ágil, chamar o sacerdote, chamar um profeta, apresentar um sacrifício, um animal sacrificial, para ele apresentar aquele animal, para que aquele pecado daquele ser humano caísse no animal. Veja só como que era antes, caísse no animal, aí o profeta apresentava a Deus, queimava aquele animal e apresentava a Deus. Aí Deus aceitava e imediatamente Deus já perdoava. O próprio Deus perdoava. Aí quando o povo fosse descobrir o pecado, aí já estava lá o sacerdote e o profeta dizendo: não, este homem já sacrificou a Deus, nós já pedimos a Deus por ele. Só que hoje, meu amigo, hoje você pode abandonar o pecado a qualquer momento. Você não precisa esperar 2, 3, 4 dias para um profeta vir e ficar se escondendo com medo de que alguém descobrisse seu pecado e todo mundo ficasse sabendo. Você pode se arrepender a qualquer momento, a hora que você quiser, e o Espírito Santo está aí para isso. Todo dia ele nos convence do pecado. Só que as pessoas, esse tipo de gente, estão anunciando por aí que o pecado, que ninguém tem pecado. Por quê? Porque você já está salvo. Não caia nessa doutrina. É um veneno de Satanás. É o espírito do anticristo que já está atuando mais avançado ainda. Os caras estão bem avançados ainda. Não caia nessa. Não acredite. Se eu fosse você, eu acreditasse nisso daqui. De negar a si mesmo, pegue a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Abandone o pecado, mas não caia nessas ideias. Lá no 1 João, vou voltar lá no 1 João, veja só, vou voltar lá no 1 João, deixa eu pegar aqui. Eu separei uns versículos aqui para me falar para vocês. Não tinha outro jeito. Porque senão tá toda a Bíblia isso daí, pessoal. Tá em toda a Bíblia. O que eu tô passando para você, meu amigo, minha amiga, não é uma religião, como eu falei. Tô pregando a palavra de Deus. Se eu fui liberto dessa forma e deu certo para mim, vai dar certo para você, para qualquer um. É só você crer e pronto. Só que você tem que saber para onde vai a sua alma. E não cair na ideia dessas pessoas dizendo que você já está salvo. É uma predestinação diabólica. Aliás, tem uma predestinação também dizendo, certo? Eu quase ia dizer da onde que é, mas nem vou dizer. Nem vou dizer o nome. Quem sabe vai entender o que estou querendo dizer. Estão chegando e dizendo de que Deus já tem os escolhidos dele. Que a pessoa já nasceu predestinada a ser salvo ou ir ao inferno. Falei, opa, aí também não faz, aí tá fora de contexto. Como que Deus já predestina a pessoa e eu? Como que fica eu? Será que eu estou predestinado? Se eu estiver predestinado ao inferno, então por que eu abandonei o pecado? Então deixa que eu vou continuar no pecado, já que eu vou para o inferno. Aí houve um atrito. Aí eu falei assim, então tá. Então quer dizer então que Deus agora tem a panelinha dele. Aí Deus entrou em acordo com Satanás. Ó, hoje vai nascer 5 crianças.
3 é meu, 2 é teu. Beleza, Satanás? Ó, hoje nasceu 4. 2 é meu, 2 é teu. Beleza, Satanás? Ah, ó, a família do Gerdau lá tô em 5. Certo? Eu vou salvar um e o resto pode ficar com você. Beleza, Satanás? Quer dizer, diz que nós já estamos predestinados. Diz que Deus já escolheu. Pera aí, meu amigo. Se Deus já tivesse os escolhido, já nos predestinou, então por que ele iria sofrer tanto deixar o seu Jesus aqui? Porque Deus sofreu lá no céu, vendo o filho dele sendo crucificado. Ou você acha que Deus ficou dando risada? Ou você acha que Deus ficou lá no trono se divertindo com tudo aquilo que estava acontecendo com o Senhor Jesus? Quando mexe comigo no meu coração, a vezes dá vontade de chorar. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega e fala assim: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou Jesus naquela hora? Porque Deus naquela hora virou as costas para Jesus. Porque Deus não queria ficar vendo mais aquilo ali. Não queria. E Satanás estava louco. Louquíssimo para que acontecesse aquilo ali. E aí diz bem assim, no 1 João 8:9, eu vou ler para você. Olha só, o título na minha Bíblia diz bem assim ainda, pelo título, ó: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Como que uma pessoa vai chegar e dizer para mim que eu e você e ele, que nós não temos pecado? Se alguém falar para você que nós não temos pecado, ou a pessoa chegar e dizer para você que ela não tem pecado, aí você vai lembrar dessa palavra. No 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Quando ele falou isso daí, eu peguei isso aqui na Bíblia, aí eu falei, pois a verdade não está em você. Não conhece Jesus? Conhece a Bíblia? Conhece toda a parte teológica? Teologia eu também conheço. Eu tenho curso de teologia. A Bíblia, eu já li ela 3 vezes. Leva 1 ano para você ler a Bíblia. E eu estou lendo ela novamente. Só que agora vai demorar mais, porque eu leio e reflito. Esse que é o grande problema. Sabe onde que está o erro de muita gente assim, igualzinho a esse tipo de gente? Que eles ficam lendo a Bíblia rapidinho. Você tem que mastigar ela, entendeu? Você tem que mastigar a palavra de Deus, absorver ela, para você entender todo o contexto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é justo e fiel em nos perdoar, nos purificar. Olha a diferença. Por isso que eu falei para ele, claro que você não vai me entender. Claro. Por quê? Porque a palavra de Deus já disse que Ele é fiel. Ele é fiel em me perdoar. Porque Jesus sabe, meu amigo, minha amiga, enquanto nós vivemos, nós estamos passando por tudo nesta vida. Quem é cristão de verdade, quem é crente de verdade, quem está seguindo os passos do Senhor Jesus, não é fácil. A gente está sujeito até perder a salvação. Enquanto nós estamos respirando aqui, enquanto nós não morremos, ou enquanto Jesus não vem, a gente está arriscado a perder até a salvação, se você quer saber. Quem não está com Deus, não está nem aí com Deus e vive no mundo, ele não está arriscado a nada. Aqui, ele não está mais arriscado a nada. O risco dele ele mesmo já prontificou ali. Morreu no erro, morreu no pecado, morreu na concupiscência da carne, morreu sem Jesus, é o inferno, não tem outro jeito. Então eles não vivem nesse risco. As pessoas desse mundo não vivem esse risco. Mas nós vivemos esse risco.
Por quê? Porque se a gente não permanecer firme, se a gente não for fiel, se a gente não manter a nossa fé, se a gente não manter a nossa comunhão com Deus, a gente acaba se esfriando, certo? É igualzinho aquele carvão, você tira ele da brasa, joga ele no canto, aí ele vai se esfriar, aí depois é chutado para lá, chutado para cá, desaparece, e é o que tem acontecido muitos por aí. Aí sim acaba perdendo a salvação. Quer dizer, um dia estava salvo, no outro dia já não tem mais a salvação. Aí você vê esse tipo de pessoas, certo? Impedindo que pessoas que querem crescer espiritualmente, eles falam que você não precisa. Você não precisa ir na igreja, congregar. Você não precisa. Você tem que ir na igreja se congregar. Entendeu? Você não precisa ir todo dia. Claro, mas você tem que ir na igreja congregar. Faz parte, é bíblico. Ah, mas aonde que está escrito que Deus mandou levantar templos? Aonde que está escrito isso na Bíblia? São o que eles falam. Aonde que está escrito que tem templo? Ah, você tem que entender que nós somos igreja. Claro, nós somos igreja. Só que a gente só é igreja, meu amigo, quando a gente está congregando. Entendeu? Não existe igreja sozinho, não. Se você está com essa ideia, dizendo que é igreja e não congrega, mais um engano seu. Cuidado. Cuidado. Que Jesus vai buscar a igreja dele. Claro que quando Jesus voltar, não se sabe se a pessoa vai estar na igreja, ou vai estar tomando o seu banho, ou vai estar trabalhando, ou vai estar dirigindo, ou vai estar em algum voo, em alguma viagem, ou numa praia, não se sabe. Só que ele faz parte da igreja, por quê? Porque ele congrega. O que é congregar na igreja, meu amigo? Congregar na igreja é você se reunir com os irmãos, entendeu? Eu vou dizer o seguinte, quando você entrar na igreja, entendeu? Você não fica se preocupando mais com as suas dívidas, com o seu trabalho, com as coisas lá fora. Ali é um ambiente que você, sabe, tira tudo da sua cabeça, deixa tudo lá para trás. Quando terminar o culto e você sair para fora, aí sim você vai lembrar dessas responsabilidades, porque é lutas diárias, mas lá dentro não é isso. Quando você vai congregar para quê? Para louvar a Deus, cantar a Deus, glorificar ao Senhor Jesus. Você não faz isso na sua casa. É difícil. É muito difícil. Você pode até colocar um hino alto na sua casa, cantar num sonzinho lá, uma música alta, um hino alto, uma música gospel, sei lá, na tua casa. Você pode até colocar. Mas você vai conseguir escutar aquela 3, 4, 5 músicas e acabou. Só que de dentro da igreja é diferente. Você vai estar em espírito e em verdade. Em espírito com Deus. Há uma conexão totalmente diferente. E essas pessoas perderam essa conexão. Essas pessoas perderam. Aí eles ficam bravos. Por quê? Porque os pastores pedem dinheiro, porque os pastores pedem dízimo, porque os pastores roubam, que os pastores fazem aquilo, fazem lá. Meu amigo, minha amiga, é só você ver. Lá no início eu ensinei. Provar os espíritos, se o espírito é de verdade. Eu estava numa determinada igreja. Eu estava. E ó, que já conhecia há anos. Só que eu provei e vi que não era verdade. Aqui em Campo Largo eu tenho falado, aqui em Campo Largo só tem 3 igrejas que falam a verdade. Porque era 5, agora 2 já está se deturpando. Mas 3. 2 que tem aqui é Batista, que tem falado a verdade. E uma outra, Embaixadores do Reino de Cristo, que é onde eu comecei a congregar, também só fala a verdade. Lá não tem esse negócio de sacrifício financeiro, bota o teu carro aqui e não sei o quê. Lá não tem ninguém que fica pregando a palavra de Deus, dizendo que você pode fazer o que se bem entender da sua vida, que você vai ser salvo, como tem falado por aí. Nossa, Gerdau, então me fala com as igrejas aqui em Campo Largo, eu falo, sem medo de errar. Vai lá, tem a igreja, a PIB de Campo Largo.
Tem a Igreja Batista Cristã, tem embaixadores do Reino de Cristo. A outra ainda não vou querer aceitar, ainda tem ainda um pouquinho ainda da paz e vida lá. Pelo menos esse pastor que eu conheço aqui tem falado diferente. Mas por quê, meus amigos? Porque tem igrejas que estão deturpando também a palavra de Deus. Claro, só que eu não estou falando da igreja em geral. E só que essas pessoas que saíram, aí eles ficaram magoados com a igreja universal, magoado com a igreja mundial, magoado com a igreja do Agenor Duque, magoado com a igreja do R.R. Soares, né, que é a igreja da graça, né? Ficaram magoados. Por quê? Porque eles pregam um evangelho totalmente diferente. O evangelho deles não é o evangelho da salvação na cruz do Calvário, na expiação da cruz. O evangelho deles é um evangelho para riqueza, entendeu? Você se sente um peso nas costas, como se fosse assim, se eu estiver rico, bem socialmente, é porque eu tenho Deus. Agora, se eu continuar pobre, é porque eu ainda não tenho Deus e porque eu não conheço a Deus. Aí eles ficaram magoados e saíram fora. Ao invés de fazer que nem eu, vou congregar vou congregar, não, aí eles não quiseram mais saber. E aí o que eles estão fazendo? Vivendo o evangelho do jeito deles. Foi o que eu falei pro meu amigo lá da Fazenda Rio Grande. Meu camarada, sabe o que eu acabei de concluir? Você está vivendo uma vida dupla com Deus. E vida dupla com Deus, meu camarada, não é dessa forma não. Você não tem que viver dupla com Deus não. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. E se você não é de Deus, então eu vou dizer, então você é totalmente do diabo. E eu não tenho medo de falar. Não tenho medo. Então veja só, meu amigo. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É muito forte isso. Muito forte. Veja que as pessoas estão deturpando a palavra de Deus, estão, sabe, longe do contexto bíblico. Não há verdade. Deturpando. Aí eles falam do batismo. Ah, isso daí não precisa mais se batizar. Você não precisa se batizar mais nas águas. Para que se batizar nas águas que não funciona? Meu amigo, o batismo nas águas não funciona para aqueles que desceu as águas e não creu. Claro, eu conheço várias pessoas, não é uma nem duas, que se batizaram nas águas, né? Aceitaram o Senhor Jesus ali, foi batizado, desceu as águas, voltou, certo? Só que estão no mundo ainda. Quer dizer, entrou um pecador seco, entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Agora, há aqueles que realmente se batizaram nas águas e realmente sepultou a velha criatura. Realmente abandonou aquele velho homem. O batismo nas águas serve para nós, marmanjos, sabe? Pessoas conscientes, que sabem o que é certo e o que é errado. Não é para criancinha não, é para nós marmanjão mesmo. A partir do momento que você sabe discernir qual é o certo e qual é o errado, meu amigo, aí sim já é um decreto de que pode decretar a condenação. Aliás, eu vou falar mais forte ainda. Todos nós já nascemos condenados. Só que a gente assina a nossa condenação a partir do momento que a gente sabe o que é certo e errado. Porque todo aquele que nasce, por exemplo, as criancinhas, né, que nascem e morrem, claro que não vão ser condenados, porque não há pureza no coração. Nem sabe o que é pecado. Agora dá um tapa na nossa cara para ver. Dá um murro na nossa cara para ver. Xinga nós. Cutuca nós. Para ver se a gente não acaba pecando, querendo pagar com a mesma moeda, ou fazer alguma injustiça, ou uma vingança. Pensamentos imundos, maus olhos. Fala mal dos outros. Critica o fulano, critica o cicrano.
faz piadinhas de mau gosto, vive na torpeza, no erro, não abandona os vícios, aí sim. Aí eles falam que você não... batismo não vale nada. Esse daí é coisa da religião. Quer dizer, eles se batizaram nas águas, foram pessoas que se batizaram nas águas, a partir dali começou a caminhar na fé. No primeiro, no segundo, no terceiro tempo foi bem, mas chegou no quarto tempo, caiu numa provação de fogo e foram reprovados. Desviaram as costas para Jesus. Eles acham que estão com Jesus, mas eles desviaram. Por quê? Só pela forma que eles falam. Da forma que eles têm aí falado por aí. Só que as coisas não é bem assim. Não é. Mas a Santa Ceia, você não pode participar da Santa Ceia. Isso daí é coisa de religião, é coisa de igreja. Isso daí é coisa de pastor que quer segurar membro na igreja para ficar pedindo dinheiro. Para que participar de Santa Ceia? Eu sei que você já ouviu isso. Meu amigo, Santa Ceia não é para cura. Santa Ceia não é pela vida financeira. Santa Ceia é para lembrar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele mesmo diz: fazei em memória de mim. Ai do pastor, foi que eu falei para ele, ai do pastor que não tirar pelo menos uma vez no domingo do mês fazer uma Santa Ceia para o povo da igreja. Ai do pastor. Por quê? Porque não está cumprindo com a palavra de Deus, em memória de mim. Meu amigo, quando Jesus repartiu o pão, ele já disse: esse aqui é o meu corpo. Isso aqui é o meu corpo. Quando você for na igreja participar da Santa Ceia e te der um pão, você vai olhar ali com os seus olhos, é um pão, claro que é um pão. Normal, é um pão, certo? Só que a alma, aqui dentro de você, vai dizer, vai lembrar de que Jesus disse, ó, esse é o meu corpo. Aí quando você lembrar do corpo de Jesus, aí você vai lá em Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O corpo dele foi rasgado, chicoteado, maltratado, chutado. Rasgaram o corpo do Senhor Jesus. Tudo por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, por causa do nosso zelo, da nossa corrupção, do nosso coração maligno. Foi tudo no corpo dele. E quando você participar daquele corpo, você vai estar lembrando da dor, do sofrimento que Jesus teve quando ele foi para a cruz. Acredite, eu e você não iria aguentar 5 chibatadas que ele levou. Se eu não me falha a memória, eu não estou lembrado, mas ele teve mais de 20 chibatadas, porque foi pela lei de judeus, e me parece que tinha que dar um tanto e mais um, se não me falha a memória. E digo mais, você acha que foi chicotinho de que bate em cavalo? Você acha que foi chicotinho igualzinho dos escravos do passado? Não foi. Tinha garrinhas, meu camarada, pedaço de osso, garra. Então, do jeito que batia, aquele troço grudava no corpo, puxava, rasgava tudo. E aí, você vai lá, vai beber um suco. Suquinho de uva, suco normal, não é vinho. Entendeu? Não é vinho. Suquinho normal, um suco normal, né? Suquinho da uva normal. Você vai lá, tá lá no cálice, né? Bebei desse cálice, que é o meu sangue, Jesus falava, né? Quando você olhar para aquilo ali, você vai olhar, né? É um suquinho de uva, mas lá dentro já está falando para você: este é o meu sangue. Sabe por quê, meu amigo?
que eles não querem que você participe da Santa Ceia e falam que isso é coisa de religião, porque o sangue de Jesus já te comprou na cruz. Amém? O sangue de Jesus te comprou na cruz do Calvário, meu camarada. Não foi o din-din-din, não. Foi o sangue de Cristo que te comprou na cruz do Calvário. Ele te comprou. E esse mesmo sangue te lava, te liberta. Esse mesmo sangue te purifica de todo o pecado. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi o sangue para nos salvar. Abel, Caim, quando matou Abel, o sangue de Abel clamou por justiça. E esse sangue de Jesus clama também por justiça, por mim e por você. Aí quando Satanás está lá, querendo apontar o dedo, porque essas horas, essas alturas, meu camarada, Jesus ainda é o nosso advogado, mas o dia que chegar o dia do juízo, já era o nosso advogado, ele vai ser o próprio juiz. Então, por enquanto, ele está lá como advogado. Aí Satanás vai lá, né? Lembra na história de Jó? Rodeaste a terra, entendeu? Lembra quando Jesus fala, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e para quem tem dado, ou para quem tem servido, ou para quem és, ou para quem tem preparado. E aí? Aí tá lá Satanás lá pedindo a nossa alma. Ó, o fulano lá, ó o cicrano lá, Deus, olha lá. Aí Jesus fala, eu comprei ele com meu sangue. O preço pago por ele foi pelo meu sangue. Por quê? Sabe por quê, meu amigo? Porque o sangue de Jesus traz justiça também. Clama por nós, clama pela nossa justiça. Aí quando você reconhece os seus pecados, quando você abandona os seus pecados, quando você quer realmente viver uma vida reta, chega dessas imundícias do mundo, pronto. Fosses lavado com o sangue do Cordeiro. Aí Satanás vai querer te acusar de alguma coisa, o que o Satanás vai ver? Que você está totalmente limpo. Já era para Satanás. Já era. Então eles criticam o batismo nas águas. Estão falando que você não precisa participar de Santa Ceia. Entendeu? Para que Santa Ceia? Para que isso? Para que aquilo? Você não precisa nada disso. Jejuar. Estão falando também que você não precisa jejuar. Meu amigo, o jejum é importante. O jejum chama você para santificação a Cristo Jesus. Certo? Aí de repente você tem um problema na sua vida. De repente você tem um problema até na sua família. Qualquer problema que você tiver. Aí você vai lá e fala assim, ó, eu vou jejuar por tal coisa. Meu camarada, enquanto você passa o dia em jejum, você pode estar até trabalhando, fazendo alguma outra coisa. Mas se você estiver em jejum e está no espírito, mas em jejum, aquele jejum já está fazendo a própria oração por você. E Deus abençoa. Aí você jejua pela vida espiritual, você vai crescer espiritualmente. Quanto mais você crescer espiritualmente, mais perto de Deus você vai estar. Quanto mais você crescer na presença de Deus, veja só, mais em comunhão com Deus você vai estar. E aí eles não querem que você se batize nas águas, não querem que você participe de Santa Ceia, não querem que você jejua, não querem que você vá na igreja. Aí eles falam, nós temos que congregar nas casas. Agora, se falar isso para você, se essas pessoas moram perto de você, que moram perto, se as pessoas que moram perto, foi o que eu falei para esse meu amigo. Falei, cuidado, hein? Cuidado. Que eu posso me deslocar daqui de Campo Largo e aí na Fazenda Rio Grande eu vou te procurar. Aí eu quero ver se você... Aí nós vamos congregar aí na tua casa. Eu vou congregar na tua casa aí. Só que eu não vou de mãos vazias, não. Não vou. Eu vou em tudo quanto é lugar. Eu vou convidar as pessoas para ir, hein?
Por quê? Porque são pessoas que não querem congregar nas igrejas, mas eles querem ficar tocando violãozinho lá, ler a Bíblia, não explica, né? Só ler o versículo ali e tomar uma bolachinha com um cafezinho. É isso que eles estão gostando. É só isso. Mas não tem espírito, não tem salvação, não tem conversão, certo? Esses tempos aí, um pastor, um colega meu aí, um pastor, eu não conheci ele pessoalmente, conheci ele aí pelo WhatsApp e nos grupos nós tivemos, que tinha esse tipo de debate também, entendeu? Aí ele falou que acabou descobrindo de uma reunião de pessoas assim. Aí ele tava falando, contando ali pra nós, que aí ele foi ver como que é esse tipo de reunião, chegou lá, diz que só falam mal das igrejas. Porque todo mundo que vai lá quer contar uma história. Ah, eu era da igreja tal. Aí daí começa, daí ele começa a contar o problema da igreja que ele saiu, o outro já vai emendando, aí passou lá 1 hora, 2 horas até, só falando mal da igreja. É esse tipo de reunião. Diz que começou com um volume de pessoas, só que foi diminuindo, graças a Deus, e que continue assim. Foi diminuindo. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver, não, ali não tem nada de Deus, não. Quer saber? Eu vou voltar para minha igreja. Tem os que não retornaram da igreja onde estava, mas foram para outras. Foram para outras igrejas. Quer dizer, se reúnem em casas, são pessoas soberbas, são pessoas também, que eu posso dizer, de nariz empinado, entendeu? Eu falo assim. Por quê? Porque não ganha almas. Pensam em si mesmo, são pessoas egoístas, que só pensam em si mesmo e querem ensinar algo que não vive. Aí vai lá, faz um churrasquinho e quer beber cervejinha. Pelo amor de Deus, né? Nós vamos chegar ao final da mensagem com Tiago, capítulo 4, no versículo 6, diz bem assim, ó. Antes da maior graça. Depois eu vou ler um contexto dessa parte aqui. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Deus resiste a esse tipo de pessoa soberba. Aí ele dá graça aos humildes. E quem é os humildes que ele dá graça? Quem é? É aquele que dobra o joelho e fala: Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador. Eu sou cheio de falhos. Ele se humilha. Senhor, eu não sou nada. Nada. Se não fosse pela tua graça, se não fosse pelo sacrifício do Senhor Jesus, eu nem sei como que seria a minha vida hoje. Talvez eu nem existiria. Graças te damos, Senhor, porque ainda esse mundo está girando. Porque se não fosse pela graça do Senhor, eu acho que nem século 21 nós iria chegar. Talvez nós nem estaria em 2019. Provavelmente nós não chegaria nem aos anos 80, nem aos anos 70. Provavelmente já tinha aniquilado com tudo, já na Primeira Guerra Mundial. Quem sabe? Graças aos humildes, que reconhece que sem Jesus não é nada, que é dependente dele, por mais das pequenininhas coisas, até aquelas coisinhas que você sabe que você pode resolver, mas mesmo assim você prefere depender de Deus. Aí ele se converte, se joga na presença de Deus. Ele vai na igreja, certo? Ele vai na igreja, ele não quer nem saber, ele pega e vai. Eu vou porque eu quero ir, não custa nada eu dedicar 1, 2 horas da igreja, louvar a Deus, não custa nada eu lá conversar com pessoas diferentes. Não custa nada. Meu amigo, você tem que aprender o seguinte: tem palavra de Deus que Ele quer falar só com você, e quando Deus quer falar só com você, Ele fala quando você lê a Bíblia num canto, no seu quarto, em qualquer lugar da sua casa,
ou em qualquer cantinho que você achar e resolver ler a Bíblia e fazer sua oração, Deus fala com você. Mas tem certas coisas, meu camarada, que Deus quer falar com toda a congregação e você tem que estar dentro. Por exemplo, ontem eu não fui na igreja. Aí Deus teve algo para falar, falou algo para a congregação e eu perdi. Você acha que Deus agora vai falar para mim o que eu perdi? Ele não vai falar. Ele vai falar numa outra ocasião para mim. O que eu perdi ontem, ele vai falar depois. Mas provavelmente ele falou algo muito importante que foi para a congregação inteira e eu não fui. Eu perdi o que Deus falou. Ah, mas é o pastor que está lá. Mas é claro, alguém tem que estar lá para pregar a palavra de Deus. Alguém tem que estar lá. Mas, Gerdau, as igrejas estão roubando, as igrejas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, meu amigo. Primeiro, para roubar, tem que meter uma faca com uma arma na sua cara, certo? Ou invadir a sua privacidade, a sua vida e te assaltar, certo? Agora, se você dá... Agora eu estou falando para aqueles que gostam de ser dizimistas e ofertantes. Se você é dizimista, se você é ofertante e você coloca ali com amor, com alegria, entendeu? Não se preocupe o que vem de lá. Não se preocupe. Não se preocupe. Por quê? Porque quem está vendo é Deus. Não é assim que todo mundo fala? Sabe o que eu acho engraçado? Que se você cometer algum erro, alguma coisa, ou algo contra a pessoa já fala: ah, Deus está vendo, certo? Só que ela não acredita que quando você está colocando alguma coisa no altar, isso ela já não lembra que Deus está vendo. Deus vê tudo, meu amigo. Tá? Os olhos de Deus passam por toda a terra observando, meu camarada. Certo? Ele te vê quando você está no banheiro. Ei, jovem, você que anda sozinho, Deus te vê quando você está no banheiro tomando banho. Deus te vê no carro, Deus te vê no trabalho, Deus te vê você andando para lá e para cá, passeando com o cachorrinho, passeando com a esposa. Deus te vê. E quando você vai lá na igreja e resolve fazer alguma coisa diferente, todo mundo quer fazer. Eu vou fazer alguma coisa diferente para Deus, eu vou fazer para Deus. E se você falar isso para esse tipo de pessoas, eles vão te condenar. Sabe por que eles vão te condenar? Porque eles não têm mais essa mesma fé. Agora, se o peão pegar para ele, aí o problema já não é mais meu. Ele vai se ver com Deus. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Pode ter certeza que Deus vai cobrar. Então são pessoas assim, egoístas. O fulano dá o dízimo, dá oferta. E daí se ele dá o dízimo, dá oferta, o problema é dele. É ele, Deus e ele. Pelo menos nas igrejas onde eu fui, aqui na PIB, na Embaixadores ou na Batista Cristã, aqui em Campo Largo, pelo menos ninguém me obrigou a ser dizimista e muito menos alguém me obrigou a ser ofertante. Ninguém chegou com uma arma na cabeça, ou alguém foi lá me cutucar, ou alguém ficou me olhando de canto para ver se eu ia dar. Ninguém fez isso. Pelo amor de Deus. Você gastava em boteco, fumava suas drogas, gastava com prostituição. Será que custa pelo menos dar lá para Deus? Você tem que aprender o seguinte: essas igrejas, governo nenhum alimenta elas. Muito pelo contrário, tá para sair uma ordem aí para fechar as igrejas. Deixa os esquerdas sumir para você ver o que vai acontecer. Já criaram uma lei, porque se você falar mal de um homossexual, se você falar mal sobre esse tipo de coisa aí, se chama homofobia, vai te dar cadeia, certo? E agora tá passando mais um outro decreto de que eles podem casar em qualquer igreja que eles acharem que eles devem casar. E se eles entrarem numa dessas igrejas evangélicas, cristãs e tudo mais, resolver querer casar ali,
e o pastor chegar que não vai fazer o casamento, porque sabe que é fora da palavra de Deus, e se ele aceitar fazer, ele vai estar entrando em concordância com Satanás. E se ele não fazer, o que vai acontecer? A igreja fecha e ele vai preso, vai para cadeia. Ou ele vai para cadeia e a igreja fecha, ou ele faz o casamento e entra em concordância com Satanás. Mas como eu já falei para esse tipo de gente, isso nunca vai acontecer. Pode fazer essa lei, mas não vai acontecer. Sabe por quê? O peso da consciência vai impedir. Meu, não brinque com Deus. Ele é invisível, mas quem tem os olhos da fé enxerga a mão de Deus até de longe. Pode ter certeza disso. Aí diz assim, 4:6, veja só. Veja só que Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graças humildes. No 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai vós a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vou ler aqui, ó. Deus resiste ao soberbo. Deve ficar gravado em nossos corações e mentes o quanto Deus aborrece o orgulho. O orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar nossas orações e reter a sua presença e graça para conosco. O exaltado em si mesmo, que busca a honra e o estima de outros a fim de satisfazer o seu orgulho, afasta de si a ajuda de Deus. Mas para aqueles que com humildade se chegam a Deus, Ele lhes dá abundância de graça, de misericórdia e de ajuda em todas as situações da vida. Deus promete estar perto de todos que se afastam do pecado, que purificam os seus corações e que invocam verdadeiramente arrependidos. A comunhão com Deus trará sua presença, graça, bênçãos e amor. Para encerrar, você acha que depois de tudo isso que eu li, vai dar para acreditar em pessoas desta forma? Que a gente pode fazer o que bem entender da nossa vida, que a nossa alma já está salva? Que você pode pecar, pode matar, roubar, estuprar, pode fazer o que bem entender, que tudo que você faz é da carne, né? Mas a tua alma já está salva, teu espírito já está salvo, né? Você não precisa jejuar, você não precisa participar de Santa Ceia, não precisa se batizar nas águas, não precisa nem ir nas igrejas congregar, né? Quer congregar, você pode congregar em qualquer canto, só reunir lá 3, 4 pessoas. Depois de tudo isso aqui, você acha que dá para acreditar em pessoas assim? Que não há verdade neles? Não dá para acreditar. É o espírito do anticristo, pessoal. Temos que estar atento. O espírito de anticristo, eu acabei mesmo, como eu falei lá no início da programação, eu orei a Deus a semana toda com esse tipo de coisa. Aquele negócio estava me corroendo, esse tipo de coisa. Não, e fato, eles falam, se você não tiver um alicerce com Deus, eles conseguem te convencer. Veja só, eles quase conseguem convencer as pessoas. Não que estavam tentando me convencer, mas eles não me convenceriam, sabe por quê? Porque para quem já foi bruxo e teve, sabe, um vínculo com o satanismo, quando ele resolve se converter, meu amigo, as coisas não é bem assim, não. Não é.
Porque a gente tá... Por quê? Porque as pessoas que passou por esse tipo de coisa, da bruxaria, do satanismo, pessoas que saíram de outras religiões chamadas candomblé e essas coisas aradas, entendeu? Eles têm muito mais noção das coisas do inferno, do mundo, do pecado, dos erros, do que qualquer pessoa que nunca passaram por esse tipo de coisa. Sabia disso? Quando um desses tipos de pessoa realmente se converte a Deus, meu amigo, para tirar aquilo ali, é só se ele se esfriar na fé. Só se ele se apostatar da fé. Agora, um outro querendo falar, querer convencer, não consegue convencer. Por quê? Porque nós sabemos muito bem, quando nós estávamos lá na beira do abismo, nós sabemos muito bem a quem nós pedimos ajuda. Foi o que eu falei para ele. Falei assim, engraçado, meu amigo, só para encerrar. Engraçado, meu amigo, que você estava na igreja mais tempo do que eu. Eu estava depressivo, você nunca mandou uma mensagem. Eu estava precisando de Deus, você nunca falou de Jesus para mim. Olha só. Eu estava nas drogas, quase matei minha família e você nunca falou de Jesus para mim. Eu estava com a minha vida acabada, azarada mesmo. Eu vi reuniões de pessoas aqui, já aqui mesmo, aqui da rua de casa. Já fizeram uma congregação aí, desse tipo de reunião, mas nunca ninguém veio aqui na porta da minha casa bater palma e me convidar. Até aquelas pessoas que um dia eu já estive na igreja e saí. Ó como que é, eu já estive de dentro de uma igreja e saí. Retornei. Sabe quanto tempo que eu retornei para Jesus? Vai fazer 2 anos e meio. Entendeu? 2 anos e meio apenas. Retornei para Jesus. Certo? Nem esses que já me conheciam, nem eles vieram aqui perguntar: ô Gerdau, o que aconteceu? Ô Gerdau, volta para Jesus. Ou não sei o que, muito pelo contrário. Quando encontrava com alguém na praça, achava eu que eles iam falar de Jesus. Por mais que na hora ali eu queria até humilhar, porque quando o cara é cheio de si mesmo, como eu tava, né, como tem muitos aí, soberbo, sabe? Quando eles acham que é bom que eles procuram aquele crente que quer falar só para eles tentar humilhar. Mas nem isso, sabe o que eles faziam? Abaixava a cabeça e fingia que não me viam. Foi o que eu falei. Aí depois que eu saí dessa, sozinho, eu fui para Jesus sozinho, eu vi a mão de Deus, eu falei para ele, cara, drogado, eu vi a mão de Deus, certo? E eu voltei para Jesus, certo? No outro dia, eu voltei para Jesus, com o nariz, entupido de cocaína. Eu tava um pouco chapado ainda da chapa, quando eu me entreguei para Jesus. Jesus me aceitou chapadão, se você quer saber. E hoje, veja como que eu tô. Aí depois de tudo isso, aí Deus me transformou a minha vida, Deus me ensinou a caminhar na fé, Deus me ensinou a se entregar a Ele, Deus me ensinou a amar a Ele, porque Deus me fez me lembrar lá do passado tudo que eu fazia. Eu era obreiro de uma outra igreja, líder de grupo jovem, 6 anos na obra, quase virei pastor. Eu fui expulso porque eu não queria mais sacrificar financeiramente, porque eu percebi na Bíblia que aquilo ali era tudo papo furado. Só que Deus me fez lembrar lá de trás, não disso daí. Sabe do que Ele me fez lembrar? Do amor. O amor. Que se eu sair, abandonei porque eu perdi o primeiro amor. Não é por causa de dinheiro, de dízimo, sacrifício, eu falo não, porque eu perdi o primeiro amor. E a partir do momento que uma pessoa perde o primeiro amor, ela se desanda, ela se perde, ela já não sabe mais, ela se desconhece, não se conhece mais. Entendeu? Aí tudo começa a dar errado para ela, já coloca a culpa em Deus, já coloca a culpa na igreja, já coloca a culpa no pastor, já coloca a culpa no fulano, culpa no cicrano, mas ela não quer se culpar, não quer reconhecer que fracassou na fé. E eu reconheci, depois de anos, quando Deus me fez lembrar, eu reconheci, foi ali que eu encontrei Jesus. Eu ralei joelhos, eu falei para ele, eu ralei joelho, meu camarada, ninguém assistiu às minhas aflições, nem a minha própria esposa assistiu, nem a minha própria família me assistiu.
Ninguém assistiu às minhas aflições. Eu ralei o joelho, eu rasguei o meu joelho, eu passava horas orando a Deus. Não era 5, não era 10, não era 15 minutos, não. Às vezes eu começava 2 horas da manhã, terminava 4 horas da manhã. Eu nem percebia orar, eu só sei que quando eu olhava, eu olhava, passou 2 horas da manhã. 2 horas orando a Deus, clamando, chorando nos pés dele. Não conseguia nem levantar mais, porque os meus joelhos, as minhas pernas amorteciam tudo. Tive que me deslocar de casa, encontrar um campo, alguma coisa, só para me poder clamar. Chorei na presença de Deus, ralei o joelho mesmo, fiz tudo isso, até que eu fui lendo a palavra, fui meditando a palavra, fui reconhecendo que eu perdi o primeiro amor, até que eu cheguei numa única conclusão e disse: Senhor, eu nunca te conheci. O Senhor para mim lá atrás é o mesmo quando a gente briga por um voto de um político. Eu até citei assim, o Senhor para mim lá atrás é como se fosse o Bolsonaro hoje. Eu briguei para todo mundo votar nele, pedi voto para ele, mas eu não conheço ele, nem sei como ele é. Eu só conheço a história dele, só conheço a biografia dele. Mas eu não sei quem é, nunca tive um convívio com ele, nem sei como que é a voz dele. Nunca olhei nos olhos dele, nunca apertei a mão dele. E esse Deus, para mim, lá no passado, foi isso. Só que hoje, foi que eu falei para ele, hoje não é mais isso. Porque quando eu reconheci que eu nunca conhecia a Deus, aí eu tive um encontro com Ele. Porque o que eu mais desejava é ter um encontro com Deus. Eu não estava desejando financeiramente. Para mim, eu falei para Deus: ó Senhor, eu não estou nem aí. Se o Senhor quiser me abençoar financeiramente, me abençoa. Quer me dar uma casa, me dê. Se não quiser, não me dê. Quer me dar outro carro, me dê. Se não quiser, também não me dê. Quer me dar um emprego, me dê. Se não quiser, também não me dê. Eu não estou nem aí. Mas eu quero, a única coisa que eu quero é um encontro com o Senhor. É só isso. O que mais me interessa é o encontro com o Senhor. Aí eu tive um encontro com Deus. E quando eu tive um encontro com Deus, uma das primeiras coisas que Deus fez me lembrar: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas seriam acrescentadas. E hoje eu glorifico a Deus porque as coisas estão sendo acrescentadas na minha vida. Esse dia, a minha família, meu irmão comentou comigo lá no grupo, eu não me lembro o que nós estávamos fazendo lá. Ah não, eu peguei, coloquei lá, coloquei lá o endereço lá da igreja. Porque eu tava na igreja, né? Aí ele lá na hora: ore por nós, ore por mim, não sei o que. Então, na hora todo mundo pediu. Aí eu falei: todos os dias eu oro por vocês. Se não aconteceu o pior até hoje, é por causa das minhas orações. Às vezes, se não aconteceu nada com você até hoje, às vezes até acontece, mas não aconteceu o pior porque alguém está orando por você. De repente, o teu nome está até aqui, ó. Porque quando a pessoa tem um encontro com Deus, é batizar com o Espírito Santo, o negócio dela é ganhar alma e ela não está nem aí. Se é preciso para nós descer ao inferno, nós vamos descer. Quando Satanás olha para nós e nos ameaça de nos matar, nós dá risada da cara dele. Sabe por quê? Porque nós sabemos que ele não pode matar nós. Não é lucro para ele. Se uma legião de demônio entrar aqui e dizer que vai me matar, eu falei: então me mate. É lucro para mim? Ó, vai tocar no meu corpo, vai arrancar meu coração, os meus olhos, minha boca, pode fazer o que for. Mas a minha alma não vai poder tocar. E aí? Para onde vai minha alma? Pelo menos o Senhor da minha alma é o Senhor Jesus. Porque eu entreguei minha vida para Ele. Você acha que estou preocupado com as coisas do mundo? Eu não estou, não. Tô nem aí. Ah, Gerdau, mas e os negócios de Raul, essas coisas aradas? Olha só, tem gente que já jogou até isso nas minhas costas.
Vai falar, meu camarada. Não deixei de ser fã. Fã é uma. Mas isso não está me levando à desgraça e nem ao pecado. E outra. Eu já sei escolher. Se eu quiser escutar 3, 4 músicas do Raul, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou escutar, eu vou ler a Bíblia. É assim que eu tenho feito. Eu só carrego uma ideologia. Entendeu? Só que a ideologia é minha, não é a ideologia do mundo. Não é a ideologia das pessoas. Foi algo que eu inventei para mim. E Deus tem me reprovado? Não. E vou te dizer mais. Se você tem uma vida com Deus, quando você peca, meu camarada, a tua consciência pesa na hora. Você acha que eu não pequei? Você acha que já não errei? Claro que já. Mesmo com o encontro com Deus, sim. Mesmo com o encontro com Deus, já pequei, já errei. Só que na mesma hora, deu um peso na minha consciência. Eu, puxa vida, meu pai. Daí a hora que eu vou lá e peço perdão. Isso é a graça de Deus. Não é essa graça que eles estão apresentando aí. A graça que eles estão apresentando é isso aí. Ah, você pode fazer o que bem entender, porque você já está salvo pela graça. Não é essa graça. Então o que eu quero passar para você, meu amigo, minha amiga, tudo isso, eu sei que a transmissão foi longe demais, entendeu? Mas a gente tem que falar conforme o Espírito Santo manda. Porque quando a gente fala do Espírito Santo, nem esses tipos de pessoa acreditam no Espírito Santo. E aí fala assim, como que o Espírito Santo manda você falar tais coisas? Da onde é essa que o Espírito Santo fala com o pecador? Então quer dizer então que Noé não foi pecador? Elias não foi pecador? Moisés não foi pecador? Todo mundo foi pecador. O único que não teve pecado até nos dias de hoje é o próprio Senhor Jesus, porque os demais tiveram pecado, meu camarada. Noé teve, Elias teve, Abraão teve, Ló teve, João teve, Paulo teve, Pedro teve, todo mundo teve pecado. João Batista batizou lá o Senhor Jesus, tinha pecado. Ninguém era santo. Santo mesmo é o Senhor Jesus. E isso que é o bom. Que quando você reconhece os seus pecados, suas falhas, seus erros, o Senhor Jesus está lá para te abençoar, para estender as mãos. Porque todo mundo aí nesse mundo, todo mundo fala de Deus, né? Amanhã é feriado, Corpus Christi. Corpus Christi. Coisa de Deus. Sabe o que eu fiz? Eu troquei minha escala. Porque agora eu estava na noite. Agora eu mudei de horário. Estou no horário normal, no horário normal. Então eu folgo nos feriados. Cheguei e falei, quero trabalhar no feriado. Daí eu vou compensar na sexta-feira. Beleza. Corpus Christi, o Jordão vai trabalhar. Aí o pessoal só lembra de Deus em dezembro, época de Páscoa, né? Em dezembro ainda diminui o Deus. Chega dezembrão, né, Natal, diminui o Senhor Jesus. O homem se torna um menininho. Pobrezinho, nasceu em Belém. Sempre a mesma coisa. Só que as pessoas não mudam. Não se convertem. E aquele pobrezinho, né, não está fazendo nada. Por quê? Porque a pessoa não se converte. Chega a Páscoa. Ficar aí 40 dias de jejum aí, sem comer carne, né? Aí sexta-feira, né? Fica aquela folia de sexta-feira santa, sábado, aleluia, chega domingo, esquece. Conhece toda a cena de Jesus. Vai até em teatro e lugares aí, que demonstração de crucificação e tudo mais. Aí chega domingão de Páscoa, carne assada, cervejinha e piadas e coisas erradas ali.
Uma vez eu falei, numa transmissão ao vivo, em dia de Páscoa, ninguém tinha que ficar dando ovo para a criançada. Em dia de Páscoa, ninguém deveria ficar fazendo churrasquinho e tomando cervejinha. Tinha que se vestir de pano de saco e ficar o dia todo se humilhando a Deus. Essa é a grande verdade. Meu amigo, minha amiga, não caia nessa cilada. Faça como eu. Saia desses grupos de debates bíblicos e teológicos. Você não tem que debater Bíblia com ninguém. Não tenta saber mais do que os outros, não. Você pode ter a maior sabedoria do Espírito Santo, mas convencer esse tipo de pessoas você não vai conseguir. Para tirar isso daquilo que eles já aprenderam vai ser difícil. Só o próprio Espírito Santo em pessoa para fazer aquela pessoa se enxergar que ela está errado. E aí a pessoa vai ter que buscar, sabe o quê? Vai ter que buscar vai ter que buscar se humilhar até. Reconhecer que está errado. E a maioria das pessoas não querem reconhecer. Sabe que está errado, mas eles não querem reconhecer. Seja esperto. Você que está numa igreja, avisa o teu irmão, avisa a tua irmã. Se você que é pastor estiver me ouvindo, avisa a congregação, avisa o povo. Se vocês estão em grupos do WhatsApp ou qualquer grupo do Facebook, e inclusive eu estou em alguns aí do Face, hoje mesmo já vou sair fora também, certo? Tem com debates bíblicos e teológicos, saia fora. Saia fora. Porque quanto mais você debater, mais vai anular sua fé. E quando menos você perceber, a dúvida entrou. Aí o Satanás lançou o veneno. Esse é um veneno mortal. Muito mortal. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Que vocês tenham um ótimo feriado aí pela frente. Tá certo? Deus abençoe a todos. E muito obrigado pela paciência de vocês. Amém.